Bem-vindos então aí ao segundo vídeo do canal Fala Mari. Hoje eu quero responder aí algo que foi bem me questionado aí. Eu enviei o vídeo para muita gente e muita gente que tá começando aí ou que ainda não conhece muito desse mercado de apostas e trading esportivo. Então o que eu vou fazer hoje, galera, é um glossário com os principais termos que a gente usa aí, tanto nas apostas quanto no trading. Quero começar pelo mais básico, né? Que são as odds. O que são odds? Primeiramente, galera, a maioria dos termos que a gente usa aí, a gente usa em inglês, até porque não tem regulamentação aqui no Brasil sobre isso, né? As casas todas são sediadas na Europa. Enfim, inglês aí é a língua universal. A gente até tem a opção de português, né? Mas a maioria das casas oferecem, não é nem... Agora até pode ser por causa do Brasil aí, mas na época que eu comecei, por exemplo, era português de Portugal. Primeiro termo, odds, galera. O que são odds? A odd, galera, nada mais é do que aquela cotação em que você vai colocar a sua aposta. 1,80, 2, enfim. Se vocês procurarem a tradução da palavra odd, vocês não vão encontrar como cotação, tá? Mas a gente sabe que o inglês é uma língua pobre, preguiçosa, que não tem aí um vocabulário muito extenso, né? Algumas palavras se repetem com significados diferentes. E odd é uma delas. A gente vai encontrar aí a expressão what are the odds, né? Que seriam nosso quais as chances. Resumindo, odd até significa chance aí na língua inglesa, mas também se você coloca odd or even, né? Even or odd, vira ímpar ou par. Então assim, o inglês tem várias dessas, então não se atentem muito à tradução literal das palavras, e sim ao que elas significam. Segundo que a gente vai aí, né, é o mercado principal das apostas esportivas chamado Match Odds, ou probabilidades do jogo. Match Odds nada mais é do que você escolher que time vence ou se o empate vence. Então você tem ali três opções: o time da casa, o empate e o time visitante. Você pode fazer back ou lay a qualquer um deles. O back é uma aposta a favor. Esse é um conceito que vem aí do trading esportivo, não, onde a gente tem back e lay. Back é nada mais do que uma aposta a favor daquela posição. E o lay é uma aposta contra aquela posição. De novo, não se atentar muito aí à questão da tradução, né? Back significa várias coisas, depende do contexto em que você usa essa palavra. Então, back e lay podem ser feitos aí em todos os mercados, não só no Match Odds, também nos mercados de Go, em qualquer outro mercado. É um conceito muito importante aí, mas esse deve ser o conceito mais conhecido aí no meio. Agora vamos falar de over e under. Over e under nada mais é do que o mercado de totais, né? Então pode ser de gols ou pode ser de escanteios. Enfim, tem algumas opções, mas é um total. Então, acima de tantos gols ou abaixo de tantos gols. Over goals, under goals. Bem simples, esse bem literal, o conceito mais simples que a gente tem aí. Depois nós vamos ter outro conceito do trading esportivo, que é a questão do hedge e de free bet. O que significa fazer hedge numa posição no trading esportivo? Hedge não é hedge de vermelho, de cor, não é hedge de cabeça. Hedge, essa palavra, o que ela significa? Basicamente é a mesma coisa que você fazer o cash out, galera. Mas é especificamente você dividir o seu lucro igualmente nos mercados que você tem. Então, se você tiver no total de gols, você vai dividir ali o lucro entre o over e o under. Se você tiver no match odds, você vai dividir ali entre as três opções, que é o time da casa, o empate e o time visitante. Eu vou falar também, galera, dos handicaps. Então, esse eu acho que é o mais complicado de explicar. O que é um handicap? O handicap é uma vantagem ou uma desvantagem que aquele time tem sobre aquele placar. Então, vamos falar aí primeiro do handicap zero, que também é conhecido como draw no bet ou empate anula. Por quê?
O handicap 0, o time ele tem uma vantagem de 0 gols. Então, se não acontecer nada, o jogo terminar 0-0, você tem aquela aposta devolvida, porque você já tá pegando ali o handicap considerando essa vantagem, vamos dizer assim. O handicap menos 0,5, ele equivale ao back no match odds. Então é a mesma coisa que você entrar a favor aí de um time. Por quê? Leva em conta que aquele time precisa ganhar o jogo por pelo menos um gol de diferença, porque o handicap é menos 0,5. Então o time já começa com uma desvantagem de meio gol. Como não existe meio gol, ele precisa fazer um gol para aquela aposta ser vencida. E o mais 0,5 é o contrário, né? É o handicap positivo, que é como se o time começasse aí já com um gol de vantagem. Então aquela aposta ali, se terminar daquele jeito, se o time não perder, você já tem lucro. Continua tendo se ele ganhar, você só perde caso o time perca por pelo menos um gol de diferença. E aí a gente tem os handicaps intermediários, que são o 0,25 e o 0,75, que nada mais é do que literalmente o meio do caminho, o meio termo entre esses dois, que no caso do 0,25, você tem metade da aposta perdida caso nada aconteça, a aposta total ganha caso a sua aposta seja vencedora, e no 0,75 você tem metade da aposta ganha caso você tenha aí um gol de diferença, e a aposta inteira ganha caso o time vença por mais de um gol de diferença. Então esse é o mais complicadinho aí de entender, chamado handicap asiático, né? Mas eu espero que tenha dado aí para vocês pelo menos terem uma noção. E por último, galera, a questão das free bets. O que significa criar uma free bet? As free bets, elas podem ser geradas tanto no trading quanto no punter, mas é um conceito do trading. Então a ideia é você fazer uma entrada, você tirar lucro dela, mas ao invés de você dividir esse lucro, então fazer o hedge entre os mercados disponíveis, você vai escolher um mercado, escolher um lado e vai manter ela ali. Então vamos supor que você está trabalhando aí no mercado de gols e você quer fechar a posição, mas você acredita que aquele jogo vai ter pelo menos um gol ou over 1,5 gols, enfim, você está trabalhando ali, você já tem um lucro garantido. Você tem duas opções: fazer o hedge e dividir esse lucro entre todas as possibilidades possíveis, ou seja, garantir aquele lucro, ou você pode simplesmente encerrar a aposta com o mesmo valor inicial. Então se você fez um back ali com $10, você vai fazer um lay com $10 também. E essa diferença, ela vai ficar, o lucro todo vai ficar em um mercado só. Então ou ele vai ficar no over ou ele vai ficar no under, porque você tem a chance de pegar o lucro total aí, escolhendo um dos mercados, ou sair sem prejuízo nenhum, caso aquilo não aconteça. Então por isso aí é chamado de free bet, uma aposta que fica ali, você escolhe um lado, então você fez uma aposta, você colocou ela ali em um determinado mercado, mas você já não tem mais prejuízo caso ela seja perdida. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês acharam que eu deixei passar aí alguma palavra, algum conceito importante, deixem aí nos comentários que a gente grava uma parte 2. Se você gostou, galera, se inscreve aí no canal para ficar por dentro, curte o vídeo, e eu vou deixar também na descrição o link do meu Instagram aqui do canal, que eu criei para ser um meio aí mais interativo com a galera. Então tem sempre coisa rolando lá nos stories, quem quiser seguir aí eu vou deixar o link. Valeu, galera!